Bom dia, continuo me chamando Tércio. Quero começar essa celebração celebrando a vida da Cleusa, que fez 80 anos de idade, é a mãe da Eliane. Vou pedir para que ela fique em pé. Onde é que ela está? Mãe Cleusa, por favor, vamos aplaudir, né? Louvado seja Deus pela sua vida. Você pode ter certeza que os planos de Deus para você ainda são grandes e que Ele quer continuar usando a sua vida e se encontrando com você nos próximos anos. Que você seja frutífera até o fim, como as palmeiras, né? Como é o nome daquela palmeira? Tâmaras, que elas frutificam na velhice. Depois dos 70 anos que elas começam a dar fruto. Que coisa linda, assim seja a tua vida. Que Deus te abençoe. Pode sentar. Também quero louvar a Deus porque estou com meu sogrão e sogrinha aqui. Hoje são como os pais para mim. Eu vou pedir para o meu sogro e minha sogra, que são um casal bonito, charmoso. Fica em pé aí, sogrão e sogrinha. Fica aí. Legal. Olha aí. Como amo. Obrigado, sogro, sogra, como amo vocês, como sou grato a Deus pela nossa jornada juntos. Esse ano eles fizeram 52 anos de casados. Foi isso aí, né? Foi isso aí, louvado seja Deus. Obrigado por vocês terem perseverado em meio às batalhas que enfrentaram. Obrigado por isso. Isso tem ajudado a minha Martinha e os 4 filhos de vocês a não desistirem no meio do caminho. Hoje estou emocionado. Não sei, passa os 50, parece que a gente vai ficando mais chorão. Para quem já passou 50, talvez entenda o que eu estou dizendo, né? A gente vai ficando mais sensível. Olhando para a vida com outros olhos, com outras lentes. Hoje eu e Martinha convidamos alguns amigos por quem oramos há muitos anos já aqui nessa cidade. Pessoas que por alguma razão soberana, nós não temos nenhuma dúvida que é soberana, nos permitiu entrar na vida deles e eles na nossa. E hoje então nós convidamos essas pessoas para estarem aqui conosco. Porque terça-feira eu e Martinha completaremos 25 anos de casados e nós estamos muito gratos a Deus, felizes. E uma dessas pessoas veio, outros talvez virão no final, no culto da tarde. São 4 homens, 4 famílias por quem nós oramos já há mais de 15 anos por essas famílias. E hoje o Maga está aqui. Eu vou pedir para o Maga ficar em pé, Maga. Fique em pé, Maga, por favor. Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para o Maga. Maga e Mara, amo você. Amamos como família. Maga, alguns vão lembrar aqui, amigo íntimo do Vladimir, da Nazaré. Eles, lá atrás, quando Deus chamou o Vladimir, Nazaré, tive a chance de conhecer o Maga um pouco antes da Maga. A minha história com Maga é muito especial. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Nunca. Maga, me dá licença para comentar uma coisa que não é nenhum tipo de preconceito aqui não, tá? Mas livremente assim, nós somos bem íntimos para isso. Mas o Vladimir falou assim, Tércio, eu queria correr, né? Era uma corrida de moto, eu estava querendo ir para a corrida que ia ter aqui no estado. Eu gosto de moto e era uma trilha pesada que ia ter. E o Vladimir, Tércio, você não está pronto para isso ainda? Tinha muito tempo que eu não andava de moto, mas você pode ir fazendo apoio para a gente com um carro de apoio, que o Maga vai. Eu falei, o Maga, e quem é o Maga? O Maga é um cara que você vai amar. Eu falei, e foi mesmo, foi assim, amor à primeira vista com o Maga, né? E aí eu fui para passar o dia apoiando os motociclistas, né? E nós fomos ali para aquela região de São Francisco, lá de Paula, né? Aquela região lá. E que 10 que foi aquele dia com o Maga. E foi muito legal, porque ele falou, só tem um problema, pastor, você vai passar o dia inteiro com ele dentro do carro. Eu falei, não, mas imagina, cara, eu amo pessoas, eu vou amar estar com ele, conhecer o Maga. E aí ele falou, mas é que o Maga fuma um cigarro por minuto. Tu lembra disso, Maga?
Aí eu falei, pastor, você vai ficar dentro do carro com ele, fumando? Eu falei, vou, pode deixar que eu vou, não tem problema não. Achei que ele estivesse brincando, quando chegou lá, rapaz, como o Maga fumava. Era uma coisa assim incrível. Aí ele baixava, pastor, tudo bem aí para ti, fumar um cigarrinho? Eu falei, não, meu irmão, fica à vontade, aí pode fumar. Aí eu fiquei orando para Deus não me intoxicar com aquele negócio, não deixar eu me intoxicar com aquele dia, Maga. Mas foi muito lindo, que o nosso dia rendeu boas conversas. Boas conversas. E pudemos falar de tudo, inclusive chegamos a Deus, e foi muito especial, como eu aprendi a amar você. Depois o Maga perdeu uma filha com 21 anos de idade, num acidente de carro ali na Nilo Peçanha, a Beta. E que momento difícil vocês passaram, ainda enfrentam, porque dizem que é a dor mais forte um pai enterrar um filho. Quem já passou por isso sabe também. E eu tive o privilégio de estar com o Maga naquele momento, fazendo o culto fúnebre lá naquele cemitério luterano. E era tanta e tanta e tanta gente. Talvez eu nunca tenha me sentido como Jesus algum dia, Maga. Eu nunca nem te disse isso, mas aquele foi um dia. Porque era para ser dentro da capela a minha fala. Mas era tanta, tanta, tanta gente que saímos da capela e aquele pátio enorme foi tomado de gente. E eu tive que subir num lugar para falar para aquele povo sem microfone nenhum. Eu me via como Jesus pregando no meio naquela montanha, no Sermão do Monte, para a multidão. Eu me vi naquele dia daquele jeito, falando do amor de Jesus naquele momento tão doloroso. Bom, são momentos, são memórias, e eu louvo a Deus por essas pessoas que estão aqui na cidade, espalhados, são pessoas que estão vivendo os seus grandes desafios dessa cidade e que certamente nós podemos amá-los e nós podemos também nos relacionar em amor, né, Maga? Louvado seja o Senhor. Bom, eu quero dizer que o nosso tema hoje é família. Eu estou com o meu coração cheio para falar sobre isso, por conta do nosso momento, e queria falar sobre família, campo de batalha espiritual. Até porque muitas foram as batalhas que eu e Martim enfrentamos ao longo desses 25 anos. Você não tem noção de quantas lutas e batalhas, em meio a muitas alegrias, em meio a inúmeros momentos de gratidão, de vitórias, de celebração que nós tivemos ao longo desses 25 anos, mas houve momentos de dor entre nós, houve um momento de raiva, houve um momento de ferirmos um ao outro, houve um momento de nós decepcionarmos um ao outro, né? Mas graças a Deus, nossos votos feitos e nossa aliança feita de amor a Deus, de amor um ao outro, de fidelidade um ao outro, não é, de respeito, nós temos procurado manter ao longo desses 25 anos, né? Deus tem sido gracioso. Eu atribuo o fato de chegarmos aqui com 25 anos, eu e Martinha, a Deus. Nosso louvor, nossa honra, toda a glória seja dada a Jesus. Amém, gente? Vontade de desistir, já tiveram testes? Sim, eu tive, Marta teve. Mas eu preciso dizer para vocês que à medida que nós fomos morrendo para nós mesmos e para esses maus desejos do nosso coração, para a nossa carne, Jesus foi fazendo com que o nosso casamento se tornasse melhor. Hoje eu não falo isso aqui, até porque eu falo isso no privado para ela há muitos anos já, e vou falar isso no público. Hoje eu amo a Marta mais do que amava quando nos casamos há 25 anos. Até porque o nosso amor hoje é maduro. O nosso amor hoje não é aquele amor que fantasiava, né, que romantizava. É um amor que tem consciência das limitações um do outro, dos defeitos um do outro, das falhas um do outro, mas que ama apesar de, e ama sobretudo porque temos nos deixado ser amado por Jesus. Você não pode manter o seu casamento, não é? Manter, que eu digo, não é manter dentro de uma casa suportando, é manter crescendo e amadurecendo e vendo a alegria encher, o vinho se tornar melhor, né, com os anos, se não for com a graça da presença do amor de Jesus na vida dos dois, não é?
Esse amor que chega na Marta, que chega em mim, que vai nos transformando e que vai então entregando um ao outro. Mas eu quero agradecer a Deus porque Ele é o Senhor. Ele é o centro, Ele é a razão. Tudo tem a ver com Jesus. É por isso que nós chegamos aqui. Sou muito grato com a Martinha pelas filhas que Ele nos deu, Laila e Radassa, nossas filhas amadas, com quem temos também crescido. Não é todo pai pode crescer através dos filhos também. E como os filhos são colocados na nossa vida para nos moldar. Como temos amadurecido. A propósito, eu preciso começar dizendo que a família é a principal estratégia de Deus para nos transformar. Fala para a pessoa do seu lado. A família é a principal estratégia de Deus para nos transformar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria começar assim, te colocando uma questão aqui diante de você. Porque, infelizmente, nós estamos vendo o drama, das famílias se quebrando e pessoas saem de uma relação para outra e tudo mais. E parece que essa coisa de aliança, de casamento, se tornou uma questão tão volátil, tão sem significado. Me parece mesmo que é pela falta da compreensão do que é uma aliança entre um homem e uma mulher. Eu queria só te levar a pensar que todos nós somos falíveis. Se você já está no segundo casamento, terceiro, quarto, eu queria dizer para você que Deus perdoa a sua ignorância, Deus perdoa as suas escolhas erradas. Às vezes você está não porque você quis, foi abandonado, traído, deixado. Mas eu queria dizer para você que a minha palavra nessa manhã é que não importa qual seja o seu casamento, Deus quer que você lute por ele até o fim. Que você não desista dessa aliança que você está. Se ela é a terceira, Deus deixa para trás. Mas, querido, olha com seriedade para a tua aliança. E luta para manter até o fim. Se você já está no terceiro, ou até mesmo no segundo, você já descobriu que o teu segundo não é muito complicado ou menos complicado quanto o primeiro. Não tinha os defeitos do primeiro, mas tinha outros defeitos. Então, na verdade, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Sair da relação de um casamento para um divórcio é mais ou menos, presta atenção, é mais ou menos como alguém que está sofrendo na vida e acha que a melhor opção é o suicídio. Muita gente dentro do casamento que sai da aliança do casamento achando que o melhor que pode fazer para a sua vida é aliviar aquela dor. Entra num processo de suicídio emocional. E o que é duro, gente, é que a gente vai descobrindo com o tempo que é uma grande ilusão. Porque qualquer que essa pessoa se una lá na frente, terá outros tipos de dores ou as mesmas. E aí vai ter que fazer outro suicídio emocional, sair daquela relação para não sentir aquela dor. E com isso vai para 3, 4, 5. E sabe o que é mais doloroso? O risco de passar a vida sem crescer. Porque no fundo, é achar que a vida acontece sem dor. É achar que a vida acontece sem enfrentamentos de conflitos. E isso é uma vida ilusória, ela não existe. Eu e Marta, pensa, um nordestino e uma descendente de ucraniano com russo. Eu, nordestino arretado. 2 com dons de liderança. Bom, lá em casa é um potencial tremendo para a guerra. Pode ter certeza. Mas nós tomamos uma decisão. Que nós vamos lutar até o último dia da nossa vida. Para que a nossa aliança reflita o amor de Jesus pela igreja. E aí nós temos que morrer. Para nós mesmos, para a nossa carne, para que Jesus possa aparecer na nossa família. Está aqui, nossas filhas são testemunhas, lá em Radassa. Que não tem perfeição lá em casa não. Mas tem joelho no chão e
submissão a Deus para que Ele venha e Ele possa operar na nossa casa, na nossa família. E podemos declarar isso hoje. Estamos chegando aos 25 anos, nos amando profundamente. Com virtudes e defeitos, que essa bonitona aí, ó, tem uns defeitos bem chatos. E esse mais ou menos também tem. Mas a graça de Deus, né? O que a palavra diz? Né? Que onde há muito pecado, supera bom do quê? A graça. A graça. A graça. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Gratidão aos nossos pais, né? Por estarem aí. Minha mãe viveu com meu pai 28 anos, papai faleceu num acidente de carro, mas hoje cedo eu mandei uma mensagem para ela, tentei falar com ela, não consegui, mas deixei a mensagem: mãe, obrigado por vocês terem batalhado juntos 28 anos, até que Deus foi chamado. Meu pai foi chamado por Deus. Louvado seja. Gratidão a essa igreja, a nossa equipe pastoral, aos apoiadores, aos colaboradores, aos amigos, aos mentores. Gratidão às ovelhas queridas e amadas, né, que estão conosco todo esse tempo, discípulos, servas, líderes, servos dessa igreja. Gratidão a todos que combatem essa linda jornada de amar a Deus e amar a igreja de Jesus juntos aqui no Rio Grande do Sul há 22 anos, né? Aqueles que estão, aqueles que passaram, nossa gratidão ao Senhor. Bem, hoje eu quero convidar você a dar uma oportunidade para compreender, então, a dimensão bíblica da guerra espiritual que acontece dentro dos nossos lares. E o desejo do meu coração é que nós saímos daqui hoje decididos a assumir uma postura e uma posição espiritual diante dessa batalha, dessa guerra. Eu gostaria de olhar para as dimensões bíblicas das influências malignas, sim, do mal, que tem destruído pessoas, casamentos, famílias, nações, igrejas. Eu quero pensar juntos hoje. Deus é real, se revelou na pessoa de Jesus, que é e foi, né, a imagem visível do Deus invisível, que veio até nós, desceu até nós, e por sua natureza bondosa, pela sua palavra, Ele nos ensinou sobre o seu grande plano de revelar ao mundo o amor através da família. Através da família. Paulo nos deixa claro isso quando ele trata dessa questão, lá em Efésios capítulo 5, ele vai dizer que isso é um grande mistério. A propósito, um grande mistério quer dizer que eu tenho muito para conhecer sobre isso e você, mas que Deus pode nos ensinar. A nossa sociedade, no entanto, querido, em nome da razão, em nome da lógica, da inteligência, tem burlado as famílias, né? Jovens, adolescentes, crianças e adultos têm sido destruídos nos seus valores. E a razão é porque temos nós mesmos determinado, né, os nossos modelos de família. Definimos quando, como e com quem nos casar, desprezando absolutamente o Criador, quem pensou sobre a família, quem inventou a família. E a estratégia de Satanás com essa independência, querido de Deus, é relativizar tudo e jogar toda a verdade de Deus no lixo. Essa é a estratégia de Satanás. Jogar no lixo e submeter-nos à escravidão das nossas próprias vontades, das nossas próprias verdades, dos nossos próprios achismos, esses já influenciados, se não subjugados, pelo próprio Satanás. Mas a Bíblia, ela é clara sobre o assunto família, e eu creio na Bíblia como a palavra de Deus inerrante. Eu creio que a revelação da verdade está nas Escrituras, e quero ajudar você a perceber o que pode estar acontecendo nas famílias da nossa sociedade, talvez na sua casa, na nossa família, em termos de batalha espiritual. Quantas foram as batalhas que eu e Martim enfrentamos ao longo desses 25 anos? Batalhas verdadeiramente espirituais para que nós pudéssemos abandonar a nossa aliança. Foram muitas,
muitas. Mas louvado seja o Senhor por causa do poder de Jesus em nós, Marta, que nós não paramos no meio do caminho. Não acho que nós temos ilusão, não. Nós queremos viver mais 25, queremos chegar aos 50. Tá, esse ano foi 50 aqui, ó, do Sueli, né, e da Abraão. Oh, glória a Deus, hein? Nós ficamos olhando para isso. Mas, de novo, se você em algum momento parou no meio do caminho, foi quebrado, está numa nova aliança, eu quero te encorajar a olhar para isso que você está vivendo hoje. Quero te encorajar, querido, a perceber que Deus quer que você mantenha a sua aliança. E que Ele deseja realmente que você cresça, que vocês cresçam. E que Ele se revele. Eu me lembro quando... o texto que nós vamos ler, vamos lá para Gênesis capítulo 2. Quero ler primeiro esse texto, depois eu sigo aqui. Vamos para Gênesis capítulo 2. Primeira família formada. Vamos fazer uma leitura breve aqui de Gênesis capítulo 2. Eu quero ler com você versículo 8 a 17. Ora, Gênesis 2, 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, para os lados do leste, um jardim. E ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existem o bdélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Fala para a pessoa do lado aí: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém, gente? E aí o Senhor cria a mulher e a chama de Eva. Vai para o capítulo 3 agora de Gênesis. Nós vamos ler mais 10 versículos aqui no capítulo 10. Nós vamos ler 11 versículos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, lembra que essa serpente estava possuída por Satanás. Ela vai à mulher e diz: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. O que é que Deus tinha dito? Coma livremente das árvores do jardim, não é isso? A serpente chega e faz uma pergunta distorcida. Foi isso que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore do jardim, é isso, do fruto da árvore? Respondeu a mulher à serpente. Olha a resposta da mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Jesus falou para não tocar ou só não comer? Falou só para não comer, mas aí já tem aquele acréscimo do telefone sem fio, sabe? Já chega distorcido. Ela já diz: e também para nem tocar. Não, Jesus não tinha falado para não tocar. Deus não tinha falado isso, melhor dizendo. Só para não se aproximar. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Isso aí é papo. Isso aí é besteira. Não vai morrer, não. Presta atenção, porque nós estamos na primeira família criada. E nós já temos aqui a primeira batalha espiritual, amado. Satanás entrando na história da primeira família, homem e mulher, e distorcendo a comunicação do que Deus havia dado. Observe então quando o diabo chega e sopra no ouvido da mulher: não vai morrer não. Na verdade é outra coisa. Deus tem medo de que se você comer, você vai se tornar como ele. Ele não quer que você se torne como ele. O diabo então mente para Eva. Olha o texto bíblico lá. Olha que forte isso. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejavam para dela se obter discernimento. Ah, meu querido, você vai ser chamado, teus olhos vão ser atraídos para coisas que Deus disse: não chega perto. Homens e mulheres, teu coração, teus olhos vão ser atraídos para coisas que Deus diz: não chega perto disso.
Mas Satanás sabe muito bem como nos atrair. A todos nós. Ele sabe que é teu ponto fraco, meu ponto fraco. E o objetivo dele, deixa eu te dizer qual é. É que se ele arranca o teu coração da tua família para amar outra coisa mais do que a tua família, ele consegue destruir a tua casa. Ele consegue a vitória que ele está buscando. E ele faz isso com a primeira família. E olha só o que o texto diz com a primeira família. Tu vai dizer: desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, estavam juntos. Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Presta atenção, até aqui, homem e mulher se encontravam com Deus diariamente em plena unidade. Por causa da desobediência, da escolha, da independência, eles então fogem e se escondem de Deus. Então o diabo sempre vai tratar dessa maneira, te dá algo que vai te satisfazer temporariamente e depois você vai correr para se esconder envergonhado, com culpa e medo do próprio Deus para começar e uma quebra. Aqui tem fraturas que acontecem aqui. Aqui acontece fratura espiritual, uma quebra entre o homem e Deus. Aqui uma fratura relacional entre o homem e o seu marido. Aqui uma fratura do homem consigo mesmo, vergonha, culpa, medo. Todo tipo de fratura acontece. Aqui tem uma fratura social que no capítulo seguinte aparece com a morte dos irmãos. Você vai ter quebra de todo tipo. E presta atenção, essa é a grande estratégia de Satanás. Quebrar a comunhão, quebrar a unidade, relacionamento. Ele não se conformou em quebrar no céu. Que era um anjo querubim, quis ser igual a Deus, foi expulso com um terço de anjos, veio para a terra e aqui na terra o papel dele é dividir, é quebrar. Esse é o papel dele. Essa é a grande estratégia de Satanás. Ele vai usar todas as artimanhas possíveis para isso. E aí o texto diz que, olha comigo, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Sabe por quê? Porque Deus se interessa em ter relacionamento com você. Fala para a pessoa do seu lado, e você é importante para Deus. Deus se interessa. Deus se interessa em ter relacionamento com você. E Ele vai te procurar. Onde é que você está? Onde é que você está? Eu queria que você entendesse. Ele respondeu: vi os passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi você comer? Disse o Senhor: foi a mulher que me deste por companheira. Agora eu queria que você visse agora a troca de culpa aqui, ó. Adão responde para Deus assim: foi a mulher que tu me destes, Deus. Ele está culpando quem? O cara tem a cara de pau de dizer que a culpa foi de Deus. O problema, Deus, não foi a mulher nem eu, foi você que inventou essa história de família aí. A mulher que tu me deste, Senhor. Tu és o culpado, né? Ai, ai, ai. Versículo, o Senhor então pergunta para a mulher: quem foi que você fez, mulher? Aí ela culpa quem? Não, foi a serpente. Ela que me enganou e eu comi. E aí começa o grande jogo de joga para cá e joga para lá e ninguém assume a sua responsabilidade. Família, campo de batalha espiritual. Eu e Martinha alugamos um segundo apartamento na cidade aqui, eu acho que no ano de 2004, 2003 eu acho. E quando chegamos, amamos o apartamento. Pequeno, o outro era maior, queríamos um apartamento menor. E só teve uma coisa, mas uma coisa que foi terrível, a despeito de tudo que foi 100%. Tinha um mau cheiro no apartamento, muito ruim. E eu virei para Marta e falei assim: Marta, fica tranquilo, nós vamos resolver isso. A gente procura alguém, vem aqui, mexe no encanamento aí, vamos resolver, vamos achar. Você gostou do apartamento? Gostei também, então pronto, alugamos o apartamento. E aí começamos a fazer todo o trâmite para começar a mudança. E nesse período, entrando lá para fazer a questão, para solucionar aquele mau cheiro. Resultado, não conseguimos, entramos no apartamento com mau cheiro. Eu me lembro muito bem que primeiros dias, gente, foi quase que insuportável dormir. Parecia uma carniça que estava lá em algum lugar.
E aí, chegou o terceiro dia, o quarto dia, eu falei para Marta assim, eu acho que está passando. Aí ela falou assim, eu também acho que diminuiu, amor. Eu falei, glória a Deus, que bênção. E realmente, em uma semana, nós não mais sentíamos aquele mau cheiro no apartamento, até que nós chamamos o Zé e Evelyn para ir lá em casa jantar. E foram. E o Zé e Evelyn, o Martinho fez um banquete, a gente jantou, o Zé e Evelyn são muito educados, finos, né? Está aqui, o Zé e Evelyn está ali. Mas assim, no final, o Zé Luiz, ele é tão polido, quem conhece o Zé Luiz, ele me chamou no cantinho assim, e falou assim, pastor, eu não queria constrangê-lo. Mas você não está percebendo? Percebendo o que, Zé? Um mau cheiro assim, ó. Pastor, tem alguma coisa acontecendo, tem algum mau cheiro aqui na sua casa. Ela falou, Zé, mas sério mesmo, você está sentindo isso? Quando eu vinha, eu sentia. Mas eu não estava mais sentindo. Ele falou, pastor, mas é sério. Resultado é que o mau cheiro permanecia lá. Mas nós havíamos nos acostumado. Bom, para não ficar você pensando, tirou, não tirou, tirou. Aquilo acabou. Achamos aquele negócio lá, era uma coisa esquisita mesmo. Mas eu queria que você entendesse que quando a gente fala de batalha espiritual, a gente fala de mau cheiro que vai sendo instalado dentro da nossa relação, da nossa casa, da nossa família. E a gente vai acostumando com aquilo. E as pessoas à volta, elas percebem, mas você já está tão acostumado que você é capaz de dizer, vou viver com isso aí o resto da vida. Mas a grande verdade é que o diabo instala isso lá para chegar o dia que você vai dizer, não, estou fora, eu não fico mais aqui dentro disso. Mais do que guerras de personalidade, queridos, de preferências, de ponto de vista, a família, o lar é o lugar preferido de Satanás para batalhar, para destruir. E sem perceber, esse mau cheiro instalado entre nós vai fazendo esse trabalho. A minha pergunta é, será que temos nos acostumado? Essa é a pergunta. Qual é a realidade do mundo espiritual? Deixa eu te ajudar a compreender. A crença popular lida com esse assunto de batalha espiritual, tratando como se fosse uma espécie de folclore popular, né? Se existem entidades, espíritos, anjos, possessões, psicografia, orixá, essa coisa toda aí, exorcismo, a gente pode se relacionar com essas coisas sem sofrer dano algum como consequência. É como se fosse só uma espécie de folclore. E é por causa desse engano, desse sofisma na nossa sociedade, queridos, que o nosso Brasil, nossa cidade, pessoas comuns, profissionais, indoutas ou doutas, simples, humildes ou pessoas economicamente bem, atores, políticos, jogadores de futebol, têm buscado isso e pagam um alto preço numa busca insana, sinceramente errado, né? É um trabalhozinho espiritual, um banho de pipoca, lê aqui a mão, não sei o quê, faz isso aqui, faz lá. Crença e realidade vão se misturando na comprovação dos fatos. Então eu quero que você entenda que há uma leitura importante a ser feita, se você nunca fez, a partir da palavra de Deus, acerca dessa questão do mundo espiritual. É muito importante. Espíritos maus existem. Eles são perturbadores. A função deles é matar, roubar e destruir, amado. E você não pode achar que é um folclore. Você não pode. Tem muita gente apanhando de Satanás porque está tratando esse tipo de assunto como se não é nada, dá em nada. Meu amado, eles têm poder para destruir. Mas deixa eu te falar de uma premissa que transcende a isso. O poder de Jesus está
acima do poder de Satanás e de todo demônio. Se você entregar a sua casa, a sua família para Jesus, e você diariamente der as mãos para Jesus, para viver no poder do Espírito Santo na sua vida, esses demônios não terão poder sobre a tua casa. Não terão. São anjos caídos que servem a Satanás combatendo junto para destruir o ser humano, que é a coroa da criação divina, e esse lindo projeto família. Mas em nenhuma instância, em nenhum contexto, seja no terreiro de Umbanda, Centro Espírito, nenhuma dessas entidades ou manifestações subsiste, resiste, aguenta, pode prevalecer diante do poder do nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Você precisa tomar a decisão de entregar a vida a Jesus. E olha, não adianta você chegar lá e falar, em nome de Jesus, isso e aquilo, porque se Jesus não está em você, você vai levar uma surra do diabo do mesmo jeito. Os filhos de Cefa, né? Você olha para eles lá, os filhos do sacerdote Cefa, em Atos capítulo 19, eles chegaram lá querendo expulsar demônio das pessoas lá, e eles chegaram lá em nome de Jesus, e aí o demônio vira e fala assim, ó, Jesus nós conhecemos, Paulo nós conhecemos, mas vocês não. E a Bíblia diz que os demônios foram para cima dos 7 filhos, despiram, deram uma surra, humilharam, e eles saíram correndo nus, porque o diabo humilhou diante de todo mundo. Eles estavam tratando como folclore. Um dos termos que o diabo é chamado na Bíblia é de enganador. Enganador. Ele engana oferecendo muita coisa. Dinheiro, poder, glória. Não é nada diferente da oferta que ofereceu a Jesus quando Jesus estava naquele jejum de 40 dias. E tudo que ele oferece por um alto preço. Tem um alto preço. Muito diferente de Jesus, que pagou o preço, que assumiu o preço com a própria vida para dar a você e a mim liberdade, oferecer a você perdão, paz, restauração. Então, de onde vem essa história, guerra espiritual? Do texto que lemos. Desse texto aqui, a fundação, tudo começa ali. Gênesis capítulo 2 e 3, uma incorporação angelical interfere na vida familiar. Homem e mulher abrem espaço para interferência que muda o rumo da história da humanidade. Adão recebe o mandamento, capítulo 2, 16 e 17 que nós lemos. Foi incumbido de guardar o Éden, colocar nome em todos os animais. Fez isso inclusive com a sua mulher, que ele guardasse e cuidasse dela, entendendo que isso lhe dava preeminência, direito sobre... Isso no sentido de poder servir a sua esposa e amar e honrá-la, mas dirigi-la em amor. Ele deveria ter protegido a sua companheira, mas pelo contrário, ele foi omisso, covarde, descuidou-se, não protegeu. O homem que está aqui, levanta a mão aí os homens, levanta a mão por favor. Deus me chamou para proteger. Fala, gente, cadê o homem aí, gente? Vamos falar de homem, por amor de Deus. Vamos falar como exército isso aqui. Deus me chamou para proteger a minha casa, a minha família, no poder do Espírito Santo. É a você, homem, é a mim. Deus nos chamou. Se acorda todo dia, homem, e você diz, Deus, me enche do teu Espírito para essa missão. Você olha para a tua esposa, vendo ela caminhando na direção do inferno, você vai atrás dela, meu amado, porque você tem que protegê-la. Você está vendo teus filhos caminhando numa direção errada, você, homem de Deus, chama a tua esposa e diz, nós não podemos deixar, vamos guerrear pelos nossos filhos. Deus nos chamou, homens, e deixa eu dizer, essa missão é tão pesada que você não pode fazer sem Ele. Eu não posso fazer sem Ele. Não podemos fazer. Eva ouve o inimigo. Onde é que estava Adão? Bem ali ao lado dela. No hebraico, se você estudar, você vai ver. Bem ali ao lado dela. Uma distância que ele via o que estava acontecendo. Silenciou. Silêncio de Adão. Essa mulher então ouve a voz daquele anjo caído, Satanás, dialogando com ele. Ela então tropeça. Parece absurdo aquela cena, Imagina uma cobra falando. Bom, mas deixa eu só te falar, até hoje isso acontece em terreiros, animais possuídos por demônios.
Muito mais do que você pensa. Você olha para a Bíblia, você vai encontrar os porcos lá que foram incorporados pelos demônios, lembra disso? Que caíram no precipício lá, Jesus tirou aquela legião e jogou para corpos e eles então são destruídos. Quer dizer, isso é uma ação real, não é folclore, meu amado, é real. Eva, influenciada e confusa pela serpente, distorce a verdade divina, aumenta a severidade do mandamento, que você viu comer e tocar, vocês viram isso lá. Satanás a leva a duvidar da bondade de Deus, incita o querer ser igual a Deus, independência, autossuficiente, poder. E aí você tem nas mãos agora o poder, ilusão. Poder para matar, poder para fugir de Deus, poder para se esconder. Aí temos a ponderação absurda de querer ser igual a Deus. Eva ignora o mandamento, come do fruto, divide com seu omisso e passivo marido. Ambos se escondem de Deus e um do outro. Vem vergonha, medo, alienação, todas essas coisas. Agora observe aqui um detalhe extremamente importante. Você pode tentar esconder como for, mas Deus sabe onde você está. Fala para a pessoa do teu lado, Deus sabe onde é que você está. Deus sabe. E sabe o que é mais lindo? Olha para mim aqui, sabe o que é mais lindo? O que é mais lindo é que Ele vai até você. Ele vai até você. Ele não quer perder a comunhão com você. Deus vai ao encontro. Ele responsabiliza o homem, que responsabiliza Deus, a mulher responsabiliza o diabo. Toda essa loucura aqui, a gente vai vendo o livre-arbítrio que ignora o mandamento, a liderança e a sedução do inimigo, sempre vai acabar em maldição e morte. A sedução do inimigo sempre vai acabar em maldição e morte, amado. Então ouça, negar a existência das forças que emanam entidades espirituais seria um suicídio intelectual, não é nem religioso. Mas além de intelectual, sim, espiritual. A ação dessas entidades ela é real e elas tentam invadir a nossa casa, influenciar nossos comportamentos. Você ouviu aqui o Leandro contando aquela história do menino, né? E o Leandro foi bastante ético aqui, né, Leandro? Porque eu não quis falar quem é, mas que personagemzinho é aquele que eu sei quem é que está falando, né? Nossos comportamentos gerando contendas, iras, discórdias, mentiras, maus pensamentos, com o propósito de parar o amor. Eu vou dizer quem é, é o Felipe Neto. E deixa eu dizer uma coisa, meu querido, não deixa o teu filho ouvir esse cara. Por amor de Deus. Não deixa o teu filho ouvir esse cara. Porque o que ele quer é destruir os teus filhos, a família. Negar a ação do diabo e seus demônios seria o mesmo que chamar Jesus de impostor e relegar o cristianismo a tópico e fantasioso. Paulo ensina no capítulo 6 de Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Olha só, não é contra seres humanos. Você está lutando contra teu marido, contra tua esposa, contra teus filhos? Não, a tua luta é espiritual. Ela é contra principados e potestades, querendo que você odeie o teu marido, odeie teus filhos, que vocês se odeiem entre vocês, odeie a sogra, odeie o genro. Isso aí tudo é guerra espiritual. E você precisa se armar com as armas espirituais para lutar contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí, querido, porque muitas vezes não cremos ou ignoramos o mundo espiritual, nossa casa está sendo atacada, está caindo, nosso casamento está sendo destruído, nossos filhos estão sendo ceifados. Quem está por detrás disso tudo? Satanás. A Bíblia revela, querido, que o Criador Deus determinou que seres espirituais, como anjos, estivessem ligados à estrutura de governos. Presta atenção. A estrutura de governos, comando, autoridades. Países, instituições, igrejas, famílias e relações individuais. O plano de Deus sempre foram os anjos criados para o bem. Mas como Satanás usurpa isso, tentando ser igual a Deus, surge um terço de anjos que agora pegam esse poder que Deus não tira deles e agora começa a trabalhar para gerar confusão nas nações, nos países, nas autoridades, nas famílias, nas igrejas. E eu queria que você observasse quais são as esferas da administração divina. Presta atenção agora, vou responder duas coisas.
Quais as esferas da administração de Deus sobre a questão dos anjos? Vamos juntos observar? Deus está controlando tanto os anjos que trabalham diretamente sob o governo dele, quanto também Deus é o governo da esfera do mal. Porque Satanás não pode fazer nada sem autorização de Deus, certo? Certo ou não? Precisa entender isso. Vamos olhar do bem também. Anjos são mensageiros e ministros a serviço do povo de Deus. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servirem a favor dos que hão de herdar a salvação? Você sabia que tem anjos trabalhando em favor da sua vida? Sabia que você já foi salvo por causa de muitos anjos que cuidaram de você? Pastor, mas eu nunca vi anjo na minha vida. Ainda bem, senão você ia adorar. Você não pode, você não pode. Creio que a razão para Deus nos impedir de ver, tocar, é que se víssemos, iríamos adorar a criatura ao invés do Criador. Mas creia, muitos dos livramentos da nossa história têm a ver com anjos que estão servindo a gente. O próprio Satanás sabia que Jesus tinha anjo aos seus dispor. Mateus 4, versículo 6 diz assim: aos teus anjos ordenará a teu respeito, Jesus, que te guardem, eles sustentarão você nas tuas mãos. Satanás sabia porque ele era um anjo querubim. Jesus repreende: ao Senhor teu Deus não tentarás. Jesus está dizendo: não tenho que provar nada, né? O diabo queria que Jesus saísse do caminho do sofrimento da cruz para que não morresse por você e por mim, saísse da vontade do Pai. O diabo queria, na verdade, que Jesus saciasse uma necessidade legítima de forma ilegítima, quando diz: transforma essas pedras em pães. É o que ele faz com você e comigo. É como saciar sexo tendo relação sexual fora do seu casamento, ou jovens que não casaram antes do casamento. É satisfazer uma necessidade legítima de forma ilegítima. É como roubar para comer, né? Roubar para comer, não. Como está passando fome, dá para roubar, não tem problema não. Que sutileza de Satanás. Uma vez que Jesus teria necessidade natural de alimentar-se por seu jejum de 40 dias, o diabo queria que ele saciasse sua fome, não pelo que Jesus havia se proposto no próprio Pai, mas desviando do foco, ele pudesse buscar a sua própria saciar, o seu próprio saciar. E assim muitos de nós temos caído. O diabo faz o mesmo com você. Você não está precisando, não está querendo, não está afim, não está com vontade. Ele chega com esse tipo de voz: mas você não está mesmo com vontade? Você não está mesmo precisando? Pensa bem, eu acho que você precisa. E ele não pode te dar. Vai buscar lá no teu colega de trabalho. Vai buscar lá. Não, o teu trabalho não vai te dar esse dinheiro não, você faz esse caminho, né? Rouba por aqui. E você vai caindo nessas armadilhas diabólicas, né? E de repente você vai lá e pega, come, leva, traz, usa, abusa, abandona, troca, descarta, rouba. Ninguém vai saber, ninguém vai ver, ninguém vai tomar conhecimento. Você deixa a sua família, deixa a sua casa, deixa o seu marido, deixa a sua mulher, deixa os seus filhos. Porque a grama lá parece mais verde, o tratamento é melhor, até a hora que você começa a decepcionar também, ou ele a você. E assim vamos ouvindo essa voz do inimigo, como Eva ouviu no princípio, e o fim você já entendeu qual é. Isso é armadilha, e você não pode cair nela. E você vai ver na Bíblia anjos o tempo inteiro trabalhando para nos livrar do mal. Anjos livram Ló antes da destruição da cidade de Sodoma. Anjos fecham a boca dos leões, trazem um recado de Deus a Daniel. Miguel é guardião de Israel, né? Anjos conduzem os mortos à presença de Deus. Miguel e o diabo, né? Miguel arcanjo e o diabo querubim, ao contenderem pelo corpo de Moisés. Judas 8 e 9, Miguel não ousou ir contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel respeitando o diabo. O fato dele ser do mal não pode te levar a tratá-lo com desdém. A Bíblia vai dizer que anjos guardam as igrejas e os seus líderes. Apocalipse 2 e 3. Mas vamos ver a administração do outro lado da moeda. Quais as esferas da administração divina do mal? Olha aqui para mim. Deus permite a ação do diabo e seus anjos nas áreas, olha só, aqui é um detalhe importante. Deus permite a ação do diabo e seus anjos nas áreas em que a vontade e o pecado humano permitem.
ou por explícita permissão de Deus como instrumento da sua vontade. É como aconteceu com Jó, né? Ele permitiu para que pudesse realmente revelar a fé daquele homem. Permite que anjos caídos dominem sobre nações idólatras. Daniel 10:13, o príncipe da Pérsia. 10:20, o príncipe da Grécia. O rei de Tiro, Ezequiel 28. O príncipe da potestade do ar é um outro termo usado em Efésios 2. O príncipe deste mundo, João 12:31, 14:30 e 16:11. Então, finalmente a gente chega aqui. Eu queria que você pudesse entender. 4 esferas de atuações onde esses anjos caídos estão atuando hoje. Primeira, sobre as nações. Isaías capítulo 12, capítulo 14 e 12 diz assim: que anjos caídos debilitavam as nações. Tu que debilitavas as nações, Isaías 14, 12. Olha a ação desses anjos caídos contra as nações. Debilitando-as, enganando-as. Apocalipse 23 diz: segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, para que não mais enganasse as nações. Salmo 135, 15, fala sobre a maneira de Satanás estabelecer ídolos sobre as nações, os ídolos das nações. Trabalhando, seduzindo as nações, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Apocalipse 28. Dividindo as nações, criando pelejas, contendas, partidarismo, Apocalipse 16, 14. Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para a peleja. Agora presta atenção aqui. Se você ainda não entendeu que nós estamos numa tremenda guerra espiritual no nosso país, você está olhando para a situação apenas com um olhar humano, natural, político, e me permita com toda assim humildade do mundo te dizer isso, com muita ingenuidade. Nós estamos diante de uma tremenda guerra espiritual. E quem está agindo por detrás de tudo isso é Satanás, querido. E de novo, não me conecte a Bolsonaro nem a Lula. Eu estou falando de uma visão espiritual para a igreja. Estou falando de uma visão bíblica. Satanás está por trás, debilitando as nações, enganando as nações, estabelecendo ídolos sobre países, sobre nações, seduzindo, destruindo, dividindo, gerando contenda. Isso chegou na tua casa, querido, e você ainda acha que isso é só uma questão política. Quando você olha para Apocalipse 12, 8, você vai ver Babilônia descrita como morada de demônios, local onde feiticeiros e adoradores da besta executavam profetas e santos de Deus. Eles atuam sobre as nações, ocupando territórios. Propósito, qual é o propósito? É desviar o olhar das pessoas de Deus, cegar o entendimento e levá-los a batalhar pelo que não importa. Por aquilo que é material e não eterno. Esse é o papel de Satanás. E aí nós estamos lutando politicamente com a esperança de que a mudança do nosso país vem de um poder político. É muita ingenuidade nossa. E nós precisamos continuar orando pela nossa nação. Segundo, o diabo trabalha na esfera das nações e das igrejas. Na igreja, o diabo trabalha tentando incitar a mentira. Atos 5:13, uma oferta maldita, né? Lá com Ananias e Safira, são repreendidos porque o coração é seduzido para aquela mentira por Satanás. Ele incita a hipocrisia, imoralidade na igreja, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Ele incita a ausência de perdão e divisão na igreja, segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Porque perdão na comunidade é necessário para que Satanás não leve vantagem. O texto bíblico diz isso claramente, que nós precisamos perdoar uns aos outros, senão Satanás começa a ganhar vantagem no teu casamento, na tua vida, na igreja. O propósito dele é definitivamente destruir a igreja de Jesus para que a igreja não cumpra a sua missão de ser um instrumento de salvação na terra. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não... Diz comigo, as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja. Então nós falamos que ele atua sobre as nações, sobre a igreja, sobre os indivíduos. Como ele atua sobre eu e você? Influenciando pensamentos e propósitos inversos aos de Deus. Você lembra quando quando Pedro chega para Jesus, quando Jesus está dizendo que ele iria para Jerusalém porque seria necessário que ele sofresse, porque ele iria morrer, lembra disso? Que ele ressuscitaria. Pedro vira para ele, mas de jeito nenhum, Jesus, você não vai mesmo, esse papo aí não existe. E aí Jesus, quando Pedro fala, Jesus volta para Pedro e fala, arreda para trás de mim, Satanás. Você imagina o apóstolo Pedro tendo seus pensamentos influenciados por espíritos malignos para que Jesus fosse impedido de cumprir a missão que o Pai tinha para ele. Sabe, às vezes eu e Martinha paramos em casa para falar sobre isso. Ao longo do nosso casamento, eu queria trazer essa palavra para você, um parênteses, bem nesse ponto aqui. Quantas vezes, né, Marta, nós paramos em casa um para o outro e dissemos assim, atenção, para que os nossos lábios não sejam portas de entrada. Que a nossa mente não seja um ambiente onde a gente acolhe maus pensamentos e alimenta-os. Daqui a pouco vem uma fala fruto daqueles maus pensamentos. E essa fala pode ser para um filho, para uma filha, pode ser para o marido, para a esposa, para algum amado, seu amado. E é sob influência de Satanás. Mas não, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Às vezes você tem um Pedrão andando com Jesus, né? Se você observar esse texto com carinho, você vai ver que um pouco antes, Jesus está perguntando assim, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde assim, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E olha que interessante, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, bem disseste, mas essas coisas foram reveladas para você, não foi pela carne nem pelo sangue, foi pelo Espírito. Você imagina alguém que acabou de declarar sobre quem Jesus era, agora Jesus está dizendo, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, querido, que todos nós podemos dar espaço. E daqui a pouco, nossos lábios, nós estamos sendo agentes de destruição na nossa casa. Compete a nós nos arrependermos e vigiar, e a nossa fala é essa, puxa, cada palavra, né, Martinha, a gente fala assim, cada palavra que vai ser liberada para mim e para você, vamos cuidar para que ela seja a palavra que traz vida e não morte. Cada palavra que vamos liberar sobre a vida da Laila e da Radassa, que seja a palavra que vai trazer vida. E quantas vezes nós tivemos que fazer o caminho de volta, né, Martinha, e dizer, me perdoa, Marta, me perdoa até, Laila, Radassa, me perdoa, por quê? Porque no momento de cansaço, no momento de ira, você acaba sem perceber sendo influenciado. Mas não é pelo teu cansado, só. Entenda que tem alguém interessado em destruir a tua casa, Satanás, querido. E a gente tem que voltar e fazer caminho de volta e pedir perdão. Pedir perdão. Então, ele vai tentar influenciar os teus pensamentos, para que de alguma maneira isso gere confusão. Ele vai tentar oprimir, paralisar você. E aí você vai olhando a história bíblica, em Mateus 9:33, um homem que não podia falar, tinha uma mudez que era causada por possessão demoníaca. Então o diabo tem poder para oprimir um ser humano e paralisar. Ele tem poder para escravizar. Lucas 9:42, um menino possesso que gritava, caía, espumava pela boca e convulsionava. Mas a Bíblia diz que Deus deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, os quais foram surpreendidos pela manifestação poderosa. E aí os discípulos voltam para Jesus, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles estavam surpreendidos. Deixa eu dizer, se você andar com Jesus, o poder do Espírito está em você para expulsar qualquer demônio, qualquer pessoa. Qual o propósito dele com você? Comigo, matar, roubar, destruir. Finalmente chego na família. Olha aqui. Como é que o diabo tenta trabalhar com a família? Incitando ações,
acordos, segredos mentirosos. Aqui nós temos em Ananias e Safira, família unida na subversão, que permitiu a influência de Satanás. Supostamente discípulos de Jesus, mas com o coração cheio de ideias e astúcias das trevas. Atos 5. O diabo vai tentar gerar na sua família sentimentos de rejeição. E às vezes isso acontece num casal, quando um se recusa a se relacionar sexualmente com o outro. E lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, vai falar sobre isso. Ou melhor dizendo, capítulo 7 vai falar sobre isso. Sobre a abstinência sexual de um homem para com uma mulher, maritalmente. Eu e Martinha temos um acordo, desde o início do nosso casamento, que nós não iríamos nos abster sexualmente um para o outro, se não fosse em pleno consentimento e para nos dedicar à oração, que é o que está lá em 1ª Carta, capítulo 7, Coríntios capítulo 7, para nos dedicarmos à oração, e que fosse por um curto período de tempo, para que nós não expuséssemos um ao outro à tentação. Sim. Tem momentos que minha esposa não está bem? Claro que tem. E eu não sou um animal, eu sou um ser humano racional, lógico, inteligente, emocional, fisiologicamente, para a glória de Deus, bem. Mas eu vou cuidar da alma dela nessa hora que ela diz, eu não estou bem, irmão. Eu não estou bem. Ela não é um animal. Ela é a minha esposa amada. Tem horas que eu também não estou bem, estou estressado, numa pegada tremenda. A minha libido parece que diminui. Eu chego para ela e falo, amor, eu não estou muito bem, eu não estou bem. E ela entende isso, amor, tá bom, estou contigo, vamos junto. A gente fica em oração, mas a gente não vacila, porque está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia. E nós nos cuidamos. Por quê? Quando a gente vacila, o diabo lança uma mensagem, teu marido não olha para ti, né? Tua mulher não está nem aí para ti, e essas coisas entram na cabeça e a gente começa a se sentir rejeitado, meio feio. Me lembro de uma vez na minha jornada com a Marta, gente, que eu cheguei para a Marta, ela se surpreendeu. Acho que não vou contar essa não, deixa para lá. Deixa quieto. Só vou resumir para dizer uma coisa para você. A transparência no casamento impede que Satanás encontre brecha. Falar da alma, confessar para o outro como você está. Permite que o outro expresse suas emoções. Cuide de você, você cuida um do outro. Inveja, ciúme. Lembra de Caim e Abel? Entende como o diabo? Ciúme entre irmãos. Esaú e Jacó. O diabo traz atrás da porta, né? Foi a palavra lá em relação a Caim. Presta atenção, ele está muito perto, tentando destruir tua casa. Eu queria que você abrisse os seus olhos. Fico pensando, por que tanta infidelidade hoje, gente, nos casamentos? Presta atenção. Por que tanto desprezo, tantos divórcios? Eu não sei, querido, se algum dia você, marido, esposa, já consagrou a tua vida com o teu marido sexual. Mas deixa eu te dizer, consagra a vida sua sexual com o seu marido. Sabe o que é só consagrar? Você convida a Deus e diz assim, Deus, nós queremos que a nossa vida sexual seja dedicada a Ti, que a gente viva abundantemente tudo que o Senhor nos deu para viver na nossa vida sexual. Abundantemente. E consagra, joelhos dois. Eu fiz isso com a Marta da minha lua de mel. Consagrar ao Senhor, separar o nosso leito sem mácula, sem mancha. Nós queremos que isso aqui seja para Ti. E todo pré-nupcial eu falo isso, eu falo como se fosse uma brincadeira, mas não, é verdade. Às vezes a gente pensa, quando a gente está lá no nosso ambiente de relacionamento íntimo com nossa esposa, com a mulher que Deus me deu, com o marido que Deus me deu, Deus fecha os olhos e fala assim, não quero ver. Não, mas não, ele está lá e ele está assim, vai que é tua, teste. Vai, Martinha, vai. Deus está celebrando. Deixa eu te falar, Deus está lá. Eu não estou brincando não, Deus está lá. Ele está celebrando e querendo que seja abundante isso. Aí você não vive no seu casamento isso e vai buscar fora. Não. Ele quer que seja profundo entre vocês. Profundo, real, íntimo, como Ele com a igreja.
Não vacila não, meu amado. Consagra o teu leito com a tua mulher e diz: este lugar é nosso e não tem espaço para mais ninguém. Nós já pisamos na bola, pastor, não tem mais o que fazer. Tem, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você sair daqui hoje com o teu casamento, querido, disser: não, nós vamos consagrar, Deus nos perdoa, Senhor. Nós erramos, nós falhamos, mas o sangue dele nos purifica. O teu leito vai se tornar mais alvo do que a neve. Pode ter certeza. Deus vai fazer isso. Quando você cultiva aquilo que o inimigo vai colocando em sua mente, vai se afastando daquilo que é natural, você já não sente mais o bom gosto da água pura, né? Você precisa da coca, você precisa de outras coisas aí. Deus tem algo para nós. O que Deus está te dizendo nessa manhã? Na sua casa, há seres espirituais trabalhando para afastar você, mulher, do seu marido. E você, marido, da sua mulher. Você, filho dos seus pais. O diabo está tentando quebrar a confiança sua, filho dos seus pais. Pais dos filhos, irmãos entre irmãos. E o alvo dele é o amor parar entre nós. É o amor parar. Há seres espirituais tentando quebrar. Há entidades tentando afastar você dos relacionamentos mais profundos. Incitar rebelião no seu coração para com eles. Perdemos o temor a Deus e a sua palavra. Vivemos e queremos o nosso próprio prazer, ignorando o dano aos nossos filhos, às nossas filhas, ao outro e a nós mesmos. E ao reino de Deus. Eu quero terminar dizendo que um dia eu tive um sonho terrível. Terrível, muito ruim o sonho. Eu acordei desesperado. Porque eu acordei com uma sensação tão real daquilo. Nós estávamos na nossa casa. E essa casa não era a nossa casa, era uma outra casa, assim, num lugar simples, no campo. E eu via uma cobra entrando na casa, pequenininha. Mas eu reconhecia que era uma cobra. E eu saí desesperado para encontrar aquela cobra. E ela entrou na casa, e quando entrou eu vi e saí para achar. Ela sumiu. Sumiu. Cobra pequena. Não mais do que 2 palmos, mas é uma cobrinha mesmo. E no sonho, Deus diminuía o tempo das coisas e a cobra, todos os dias, eu ia dormir com a sensação de que ela podia aparecer em qualquer momento. E eu virava a casa, tudo, tirava as coisas do lugar, porque elas ficam escondidinhas e não achei. E o tempo foi passando, E em alguns momentos eu via algumas, como se fosse sombra, né? Só que não era mais pequena. Já tinha 1 metro. Você pensa no meu sono, o desespero que eu fiquei. De que a gente não podia mais dormir naquela casa. Porque a qualquer momento aquela cobra podia destruir ou a mim, ou a Marta, ou a Laila, ou a Radassa. Eu acordei. Quando eu acordei foi aquele alívio. Porque do ponto de vista natural eu estava... Porque na minha casa, no nosso apartamento, e isso eu sabia que não tinha acontecido. Mas do ponto de vista espiritual, Deus nos deu um aviso. Isso já tem mais ou menos 10 anos esse sonho. E o que Deus estava dizendo para mim era que assim é Satanás na vida das nossas famílias. Ele entra por uma coisa pequena, bem pequena, mas começa a dentro da sua casa se movimentar.
mais cedo ou mais tarde, se você não tirar de lá de dentro daquela casa, aquela cobrinha, ela vai crescer e ela vai destruir a sua família. Eu estava entendendo espiritualmente o que aquilo significava. Era nós olharmos para a nossa casa e tentar identificar o que tinha, o que poderia ter dentro da nossa casa, que representasse a presença do próprio Satanás. Às vezes é um objeto que você compra consagrado a demônios, às vezes é uma roupa, às vezes é alguma imagem, às vezes é algum orixá, alguma coisa que você tem lá dentro. E você talvez comprou aquilo ou ganhou aquilo, e aquilo para ti é uma inocência. Porque é como uma cobra pequena que é inocente, não vai fazer nada para você. Mas deixa eu te dizer, você precisa saber e orar para saber. Pergunta para Deus: Deus, existe alguma coisa dentro da minha casa que é uma legalidade a Satanás? Porque se for, presta atenção, você precisa tirar de lá, mais cedo ou mais tarde. Isso vai causar dano e pode ser letal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando, igreja. Eu quero orar hoje de manhã aqui. Eu quero orar por você que veio e que quer consagrar sua família a Deus. Talvez você chegou hoje aqui até com o teu relacionamento quebrado, ferido, machucado. Você precisa hoje, você precisa dizer: Deus, eu quero baixar a guarda, eu quero perdoar, eu quero que isso transforme a minha vida. Quem sabe você precisa mudar o foco da mudança na sua casa, né? Parar de achar que é no teu marido, embora ele tenha coisas para mudar mesmo, que todos nós temos, no teu filho, na tua filha, e dizer: Senhor, começa em mim essa mudança, começa em mim essa mudança. Mas hoje é dia de nós dizermos não para Satanás e os demônios na nossa casa, e dizer: a nossa casa pertence a Ti, Senhor, só a Ti, a minha vida pertence a Ti, tudo que eu sou e tenho. Quero te convidar a ficar em pé, querido, eu quero orar com você. Vamos lá? Vamos fazer uma faxina espiritual? Entendeu espiritualmente? Tudo que aparece de forma inocente e entra na sua vida, com aparência de inocência, nem parece nocivo, mas é altamente letal. E você precisa dizer: não, aqui não dá. Sabe aquela caroninha apimentada que você está dando para aquela mulher? Ou pegando? Conhecemos um casal de pastores altamente espirituais. Homem de Deus, mulher de Deus. Mas eles começaram a dar carona para o marido de um, para a esposa do outro. E isso foi uma destruição para o casamento deles. Caíram. Tropeçaram. É uma mentirinha, né? Tem mentira na tua vida? O diabo é o pai da mentira. E hoje é dia de você romper com essa mentira, querido. Parar de dar legalidade ao diabo, porque ele vai interferir diretamente na tua vida mais cedo ou mais tarde. Você rompe com isso hoje. Pensamentos impuros. Talvez mulheres aqui se imaginando sendo flertadas por outros homens, abraçados ou mesmo tocadas por homens que não são o seu marido. Ou homens aqui imaginando que não devem com a mulher que não é a sua. Se arrependa hoje e peça perdão ao Senhor. Sabe, até aquele pensamento, melhor que ele morresse, que aí pelo menos minha vida ficava livre disso. Se arrependa, se arrependa. E comece a dizer: melhor que eu morra, Senhor, para mim mesmo, para encontrar a vida que só o Senhor pode me dar. Ele tem poder para isso. Ressentimento é como um lixo, querido. Se você não tirar e jogar fora, amanhã está fedendo. 3 dias já tem bichinho, 2 dias já tem bichinho andando lá, né? Você precisa tirar esse lixo da tua alma hoje, perdoar em nome de Jesus, porque a falta de perdão dá vantagem a Satanás. Está lá claramente, olha lá: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Está dando vazão às paixões carnais? É num site pornográfico? Está tendo relações virtuais, sexuais? Você precisa dizer que tudo isso é porta aberta para aquela serpentezinha entrar lá na tua casa. É como porcos entrando na sala da tua casa. Você precisa expulsar este lá hoje em nome de Jesus. Hoje é dia de nós dizermos: Senhor, não,
Quero terminar com esse versículo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha para mim aqui. Talvez você pense assim, é que o Técio e Martinha tem um casamento assim, assim assado. De novo. Nós chegamos aos 25 anos pela graça de Deus. Amém? Está claro isso? Só para você entender, com 6 meses de casado, nós tivemos uma discussão muito forte lá em casa, em Curitiba ainda. E a Marta virou para mim e falou assim, eu vou embora. Ela tinha 20 aninhos e eu 26. Eu vou para a casa do meu pai porque você não me ama. Vai mesmo. Vai, que é lá na casa do teu pai lá que ele vai te amar lá. Ah, é. Você não viu como eu falei com a Marta naquele dia? E ela saiu chorando. E eu, é melhor que você faz. Vai lá porque o teu pai vai para aqui, meu sogrão, está aqui, minha sogrinha. As coisas são muito transparentes na nossa vida. Muito na luz, muito na luz. Eles conhecem essa história. Ela foi para o quarto lá, ferida, machucada, e eu duro de coração. 6 meses casado, 6 meses como pastor. Pense se o diabo não estava querendo invadir a nossa casa com aquela serpentezinha já logo no início de tudo. E lá no quarto, ficou um bom tempo lá, não sabia o que ela estava fazendo. Sei que eu estava na sala, eu estava indignadíssimo. Aí ela põe uma música. E a música era música sobre perdão. Aí eu fiquei com mais raiva ainda. Por que essa mulher está botando essa música? Terminou a música. Foi, que bom. Ficou o silêncio de novo. Aí toca a mesma música a segunda vez. Aí não. A segunda vez a música sobre perdão. E eu fui ficando dentro de mim numa luta interior. E daqui a pouco o Espírito começa a dizer, você não está lutando com ela, meu filho. Você está lutando contra mim. Você não está entendendo que vocês dois estão sendo atacados por Satanás agora, nesse exato momento. Você não está entendendo que isso é uma guerra espiritual. Abre os teus olhos, meu amado. Eu separei vocês para a obra do ministério. E mal começou e o diabo já quer parar isso. Abre os teus olhos, Técio. E eu naquela guerra interior com raiva da russinha lá, da ucraniana. Acabou a segunda música, eu naquela batalha ali, Deus sabia, ela foi lá e botou a terceira vez. Sem saber o que Deus estava fazendo comigo lá na sala. Quando chegou aquela terceira música, eu desabei. Desabei em prantos. Miserável homem que sou, quem vai me lembrar do corpo dessa morte? Deus me perdoa, Pai. Me perdoa, saí de lá, fui para o quarto. Ela estava ajoelhada. Quando eu olhei a cena dela ajoelhada, eu ajoelhei do lado dela. Nós fizemos uma aliança naquele dia. Nunca mais na nossa vida nós vamos dar espaço na nossa mente para divórcio, para separação. Não. Nós de joelhos fizemos essa aliança com Deus. 6 meses depois do casamento. O Senhor é o Senhor da nossa vida. Nos transforma, Pai. Nos transforma, Pai. Eu não tenho espaço para divórcio e casamento na nossa família. E nós aprendemos, sabe o quê? Em 25 anos, que o casamento é a estratégia principal de Deus para o nosso amadurecimento. Para a gente se tornar mais parecido com Jesus. Então hoje,
Você tem uma escolha a fazer com a sua família. Consagrar ao Senhor. Não tem outra escolha. A outra, como nós temos livre-arbítrio, você pode fazer, mas não é a que Deus tem para nós. A nossa é lutar até o fim. Para que através da nossa relação familiar, a glória de Deus se manifeste nesse mundo. E o inferno seja abalado. E os principais e potestades sejam colocados debaixo do pé de Cristo Jesus. Porque a vitória já foi conquistada na cruz para você e para mim. Amém? Deus falou com você? Quando essa canção é tocada, você sai do teu lugar. Se estiver sozinho aqui, ei, viúvas, divorciados, solteiros, solteiras, ouve aqui. Consagra a tua vida ao Senhor. Consagra o teu corpo ao Senhor. Você tem valor, você é valioso, você é valiosa, você é precioso, você é preciosa para Deus. Aguarde no Senhor o que Ele tem para você. Se Deus tem um novo casamento para você, Ele vai fazer isso. Não saia aí se entregando não, por favor. Você é templo do Espírito Santo. Seja testemunha para o seu pai, para a sua mãe, de ser um homem, uma mulher consagrada. De que você anda e está satisfeita em Deus. E o Senhor vai te sustentar um dia de cada vez. E assim todos nós vamos em igreja e como igreja, sendo transformados de glória em glória, pelo poder de Jesus. Amém? Quando cantamos essa música, se você quer ir, sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar com você. E depois nós vamos fechar esse encontro aqui. Eu vou pedir para a equipe pastoral, o Lele vai subir aqui com nossos anciãos da igreja, nós vamos orar também. Nós queremos, eu e Martim, a bênção de vocês, tá bom? Para os próximos 25 anos, amém, gente? Nós precisamos. Vamos aí? Pode sair do seu lugar e vem, vamos orar. Vem, quando cantamos essa música. A ti eu vou clamar. Pode vir. Vamos deixar os corredores abertos para as pessoas irem passando. Tá? Pode vir, vem, querido. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. O sol a me guiar. Amém. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar. Clame ao Senhor, querido. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo. Pai, nós rendemos aos teus pés. És tudo que eu preciso.
Pai, hoje nós tomamos a decisão de dizer não ao diabo e sim para Deus, sim para Ti, Senhor. Queremos manter a nossa aliança contigo, lutando contra Satanás e contra os demônios e contra toda investida contra a nossa casa. Pai, mãe que está presente hoje aqui, diga isso para o Senhor: eu vou lutar pelos meus filhos espiritualmente. Diga isso: Senhor, nós vamos lutar pelos nossos filhos espiritualmente. Nós não vamos deixar que Satanás nos destrua. Filhos que estão aqui hoje, se arrependa e volte o seu coração para Deus e para os seus pais, porque você não vai encontrar em nenhum lugar um amor como o de Deus e dos seus pais. Volte o seu coração, se quebrante. Jovens, adultos, solteiros, viúvos, divorciados, consagrem suas vidas a Deus. A imoralidade arrasa o seu interior e corrói aos poucos, até roubar de você o seu coração espiritual e torná-lo inapropriada para Deus. É assim que Satanás faz. Ele usurpa o que você tem de mais precioso, o seu relacionamento com Deus, te oferecendo o que ninguém pode satisfazer, só Ele. Então, adultos, solteiros, jovens, viúva, você nessa manhã, consagre sua vida ao Senhor. Marido, esposa, consagrem o seu casamento e a sua aliança ao Senhor novamente. É hora de todos nós dizermos basta para Satanás e para toda a investida dele. E para isso é necessário fazermos uma aliança com um Deus, o único Deus verdadeiro. Se o seu marido não é cristão, se sua esposa não é, seus filhos estão longe, você é o farol que Deus colocou dentro da sua casa. Você, mulher, você, homem, você, filho, Deus vai usar a sua vida para a bênção chegar à sua casa. Não desista no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Sua família é um campo de batalha espiritual, mas você não está sozinho. O Senhor é com você, o Senhor luta com você, o Senhor batalha com você. Pai, nós oramos por essas pessoas que estão aqui à frente, para que hoje, Pai, essas pessoas saiam daqui revestidas do poder do Teu Espírito Santo, realiançadas contigo, Senhor. Que seus lares, que suas casas, que suas vidas, hoje consagradas ao Senhor, se tornem ambiente de salvação, de luz, de bênção. Pai, nós repreendemos toda presença do mal, que, ó Deus, toda inocência, e toda presença inocente que ali entrou, sorrateiramente como aquela cobrinha pequena, seja retirada de lá em nome de Jesus a partir de hoje. E que no nome de Jesus, Pai, essa casa seja liberta, essa família seja liberta, esses jovens sejam libertos, esses filhos sejam libertos, o casamento seja refeito, a aliança seja restaurada. E tudo isso para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.